Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Sejam muito bem-vindos novamente. Hoje, de maneira especial, eu gostaria de pedir um grandíssimo favor para você. Quem acompanha o nosso podcast pelo Spotify, avalie o nosso conteúdo, deixando lá a sua nota. E quem acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal e sempre deixe o seu like. Você sabe para que serve, né? Para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E mesmo quem está no Spotify, dá uma força lá para a gente no YouTube. Conheça o nosso canal, tem outros conteúdos, dá uma zapeada lá na playlist. Tenho certeza que você vai gostar. Combinado? Desde já, muito obrigado se você vai tirar um tempinho aí da sua vida corrida para apoiar o nosso podcast. Dito isto, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Lucas, capítulo 12, versículos de 38 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A necessidade de vigilância é reiterada novamente na parábola do ladrão e na exortação que vem em seguida. É preciso saber esperar no Senhor com o mesmo empenho que se exige para evitar um roubo. O ladrão não manda avisos, versículo 39. Mesmo para os líderes das comunidades, existe a possibilidade de um serviço fiel e inteligente ou de um comportamento irresponsável e infantilizado. Assim como os servos correm o risco de adormecerem na ausência do Senhor, também o administrador encarregado dos servos pode correr o risco de negligenciar os seus deveres e abusar da sua função de fornecer aos servos o sustento necessário. O tempo presente exige um grande sentido de responsabilidade, porque está grávido da eternidade.
Aquele que faz a sua vida depender das coisas que possui, considera a morte como um ladrão. Quem espera o Senhor, considera a morte como um encontro desejado com o esposo. Toda a vida é uma preparação para este encontro definitivo. O homem não é proprietário de terras, mas administrador de bens que não são seus. Tudo o que ele é e tem é um presente de Deus e deve continuar assim, como presente. O administrador fiel e sábio é aquele que entende a vontade de Deus e a coloca em prática. Nós, padres, somos responsáveis, sobretudo, por não faltar o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Somos servos de nossos irmãos e de sua fé, não de senhores. A recompensa do administrador fiel e sábio é ter como dom tudo que pertence a Deus, ou seja, ao próprio Deus. Esta é a vida eterna. Cada um é responsável na proporção do conhecimento da vontade de Deus. Mesmo quem acredita ter recebido pouco, deve saber que recebeu muito, e muito lhe é pedido e será solicitado. O cristão é chamado a tomar seriamente consciência das suas responsabilidades diante de Deus e dos seus irmãos. O fato, querido ouvinte, é que devemos estar sempre preparados, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. Aliás, Ele se aproxima de nós nas horas e nos momentos mais improváveis da nossa vida. É preciso abrir os olhos e prestar atenção. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Ele nasceu no dia 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje o estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica, nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão mor, uma espécie de prefeito da vila. Comerciante que pertencia à ordem terceira franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta, Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 56, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos, construtores. Então, já o meu abraço a todos vocês que trabalham na construção civil. E se você conhece alguém que trabalha nesse ramo, envie para ele este podcast. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura da sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santana, no nome de quem era devoto como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, o frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768 foi nomeado professor pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de O Novo Esplendor do Convento. Em 1770 foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Entre 1769 a 70, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, uma espécie de convento que abrigava devotas de Santa Teresa d'Ávila em São Paulo. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente, que dizia receber um pedido de Jesus: a fundação de um novo recolhimento. Num tempo em que construções de conventos, de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento,
chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá. O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao bairro da Luz em São Paulo. Ao defender um homem, o frei acabou sendo preso. Mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços e, em 1798, assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. Grande orientador e caridoso, Frei Galvão, 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Ali atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas, ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, o dom da ciência, da bilocação, levitação, foram famosos durante a sua vida, sempre em vista do bem dos doentes, moribundos e necessitados. Uma certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha de regressar por causa dos compromissos do convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo e com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora, que dizia o seguinte: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquele papelzinho em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria o risco de morte. O religioso então fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz, no dia 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. No seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras consideradas milagres. Em 2007 foi canonizado por Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Poderoso São Frei Galvão, o santo brasileiro, que através da intensa devoção mariana
alcançaste milhares de prodígios. Sede o nosso protetor, nosso padroeiro, nosso Pai espiritual. Dai a nós o mesmo amor a Maria, para que sejamos santos como fostes. Amém. Por intercessão de Frei Galvão, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você e não deixe de apoiar o nosso podcast. Até amanhã.